Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre interação medicamentosa e algumas condições de saúde que podem afetar a utilização de medicações, tá? Então vamos começar aqui falando sobre interação medicamentosa. Qual que é a ideia das interações medicamentosas? Interação medicamentosa nada mais é do que um evento clínico, tá? Em que os efeitos de um fármaco são alterados, tá? Esses efeitos de fármaco, eles podem ser alterados por presença de alimentos, presença de bebidas, principalmente bebida alcoólica, tá? Outros fármacos, que é o que a gente geralmente pensa, né, quando a gente fala de interação medicamentosa, e algum agente químico ambiental também que pode fazer diferença na atuação desse fármaco, tá? Geralmente, esse evento clínico ele constitui uma causa comum de efeitos adversos das medicações, né? Então, às vezes, a gente utiliza uma medicação sem nenhum problema. Se você adiciona outra medicação junto a ela, você tem o efeito adverso dela potencializado, né? Isso pode acontecer, a gente sabe quais medicações são essas, a gente tem que saber para poder utilizar as medicações corretas e de melhor efeito para o paciente, né? Quando a gente junta fármacos, isso pode aumentar ou diminuir tanto o efeito terapêutico quanto o efeito tóxico do outro medicamento, tá? Então, a gente pode utilizar interações medicamentosas para potencializar a atuação de um fármaco, né? Nem sempre as interações medicamentosas são de fato ruins, né? A gente tende a pensar nisso porque a gente sabe que aumenta efeito adverso em alguns casos, mas a gente também sabe que existem medicações que, quando associadas, elas trazem também um efeito benéfico, né? E aí a gente consegue utilizar isso para potencializar os tratamentos, né? Quando a gente pensa em interação medicamentosa, a gente pode pensar na gravidade delas, tá? Então, existem medicações que é contraindicada a associação, tá? E isso principalmente quando a gente fala de medicamentos que, quando associados, podem gerar risco de morte para o paciente, tá? Existem associações que são graves, então elas podem ameaçar a vida do paciente da mesma forma, tá? E o risco moderado, que você tem um aumento da condição patológica do paciente, então, às vezes, o paciente tem, por exemplo, uma insuficiência renal e você dá para ele um medicamento nefrotóxico para tratar outro tipo de condição de saúde. Você vai piorar a doença renal dele, né? Fazendo isso. Então, você não pode utilizar nesse sentido. E o risco mínimo, né? A gravidade mínima, que seria relacionado, então, à interação, limitar o efeito clínico, que dentre as possibilidades ali que a gente tem de associação, nesse caso da associação negativa, é o menos pior, né? Mas também não é bom porque você vai limitar o efeito terapêutico do outro medicamento, às vezes vai gerar um efeito adverso, então não é interessante também a gente fazer essa utilização. Mas lembrando que o medicamento que realmente a gente não pode usar associado a outro, a gente está falando de medicamentos contraindicados, né? Até o grave também a gente não vai utilizar. Existem algumas ferramentas, né? é, que a gente pode utilizar, alguns aplicativos que a gente pode utilizar para ter isso de forma rápida. A gente avalia, principalmente pacientes que têm muita polifarmácia, né? E você vai querer adicionar outra medicação ali. Você tem que fazer uma avaliação para ver a associação entre essas medicações, se tem algum efeito adverso que você pode esperar encontrar nesse paciente ou não, né? Para você saber exatamente ali o que que você vai fazer de melhor para esse paciente, né? Que é o que a gente tem que fazer sempre, né? As interações medicamentosas, elas podem ser, então, entre medicamentos, podem ser com medicamento e alimentos, medicamento com fitoterápicos, então é muito importante a gente perguntar, né? Tem muitas pessoas que utilizam vários chás, né, medicinais e tudo mais, que existem alguns, inclusive, com comprovação científica de funcionamento, né? Na verdade, existe uma grande área de fitoterapia aí que a gente pode utilizar, mas a gente tem que tratar isso daí também como medicamento, porque a gente precisa entender qual que é a associação, né, desses fármacos com os fitoterápicos, né? Então, existem associações que vão ser benéficas e outras que vão ser maléficas para o indivíduo, e a gente tem que saber isso também, tá? Então, na anamnese, a gente precisa explorar essa possibilidade antes de passar um medicamento para o paciente, né? Uso de suplementos também pode trazer algum tipo de interação medicamentosa, uma condição patológica prévia do paciente, bebida alcoólica, né? A gente sabe, né, é muito sabida a relação, né, da utilização, por exemplo, de alguns antibióticos, alguns anti-inflamatórios, tendo associação com bebida alcoólica, perdendo efeito, né? Então a gente sabe que isso acontece, né? E também exames laboratoriais que podem ser alterados por conta do uso de alguma medicação. Isso também é considerado uma interação medicamentosa, tá? Os efeitos, né? Você pode ter um aumento dos efeitos do medicamento, né? Pode ter uma redução, ou também pode ter reações adversas, que é o que eu já tinha comentado anteriormente, né?
Essas interações, elas podem ser por uma incompatibilidade medicamentosa, tá? Isso pode acontecer antes mesmo e vai acontecer antes mesmo da gente administrar o medicamento, quando esses medicamentos eles são misturados numa ampola, né, misturados numa seringa ou numa bolsa de soro, né? E aí eles sofrem ali uma reação química, uma reação física que limite a utilização desses medicamentos associados. Isso é uma incompatibilidade medicamentosa. E a gente pode ter interações farmacocinéticas e interações farmacodinâmicas, que é o que a gente vai comentar daqui para frente. Vamos começar pelas interações farmacocinéticas. Quando a gente pensa em interação farmacocinética, a gente está pensando, então, que um fármaco vai alterar a velocidade ou a extensão, quantidade da absorção, da distribuição, da metabolização e da excreção do outro medicamento, tá? Você pode ter um aumento disso, você pode ter uma redução disso, tá? E isso vai ser, então, uma interação farmacocinética. Vai alterar a concentração do fármaco no local de ação, né? Ou seja, vai alterar a disponibilidade desse fármaco, vai alterar o efeito terapêutico dele. E a gente vai ver esses tipos de alteração para cada fase, né, quando a gente pensa em farmacocinética. Então, quando a gente olha para a absorção, o que que a gente pode ter? Alguns medicamentos podem alterar, por exemplo, o pH do trato gastrointestinal. Alterar o pH do trato gastrointestinal vai alterar a absorção de outras medicações, que a gente sabe, por exemplo, que uma medicação ácida ela precisa de um meio ácido para ser mais absorvida, ao passo que uma básica precisa de um meio básico para ser mais absorvida. Se você altera o meio que essa medicação está chegando, você pode alterar o que você esperava encontrar naquele paciente em termos de absorção, né? A quelação entre os fármacos e cátions, tá? E outros mecanismos de complexação que vão alterar a absorção porque você está alterando a molécula, né? A alteração da motilidade gastrointestinal, então você pode ter um aumento da motilidade gastrointestinal que geraria uma redução da absorção, ou um aumento da absorção por conta da utilização de uma medicação que vai diminuir o trânsito intestinal, que é o caso, por exemplo, do Ozempic, né? Então, aumenta ali a possibilidade da absorção de fármacos que você vai utilizar porventura depois dele, né? Alteração da função da mucosa, né? E também vai alterar também, por exemplo, né, a superfície de absorção, a área de absorção, o trato gastrointestinal, principalmente, né? Alteração da flora bacteriana, a gente sabe que a flora bacteriana vai fazer diferença na absorção, né? E a má absorção causada propriamente por fármacos, diretamente por fármacos, né? Quando tem alterações geradas na distribuição, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em duas situações. Competição na ligação a proteínas plasmáticas, tá? Então, uma droga pode se ligar mais à albumina do que outra, por exemplo, com mais afinidade, e aí ela vai ficar, a droga que não se liga também vai ficar livre, né, na corrente sanguínea, ela vai ficar mais ativa, então você tem uma biodisponibilidade maior, isso pode gerar uma toxicidade aumentada, isso seria uma associação negativa, né? E a gente pode ter também a hemodiluição, né, com a redução, então, dessas proteínas plasmáticas, que inclusive pode acontecer em quadros de insuficiência hepática, né? Então, o paciente que tem insuficiência hepática, a gente já sabe que ele tem menos quantidade de albumina, por exemplo, né? Se ele tem uma menor quantidade de albumina, por exemplo, a gente não vai associar tantas medicações para esse paciente, porque ele não vai ser capaz de manter todas as medicações, todos os fármacos ligados à albumina quando necessário, né? Então, tem um exemplo aqui, por exemplo, da varfarina, né, junto com o ácido valproico, né? Varfarina com ácido valproico, a gente tem uma alteração. Por quê? Porque a varfarina desloca a varfarina, ou seja, o ácido valproico vai tirar a varfarina que antes estava ligada à proteína plasmática, né? E aí a varfarina fica livre, né? Então você acaba gerando um risco aumentado de hemorragia, porque você tem maior biodisponibilidade desse medicamento, né? Então, é muito mais perigoso você utilizar ácido valproico associado à varfarina, a gente não faz esse uso, inclusive, né? Porque a gente sabe dessa associação que vai ser negativa em termos de distribuição, tá? A gente sabe que para distribuição é importante ter essa atuação das proteínas plasmáticas, porque você sabe que quando não tem uma proteína plasmática ligada àquele medicamento, àquele fármaco na corrente sanguínea, você está diante, então, de um fármaco que está ativo, que está muito biodisponível, que vai sofrer maior distribuição e que muitas vezes isso vai ser algo ruim para o paciente, porque você aumenta a toxicidade. Você estava esperando ter bastante albumina ligando-se aos fármacos e você não tem agora. Então, é um problema aí que a gente tem que lidar muito bem. E alguns ali a gente vai ver, né, esses medicamentos que são contraindicados mesmo da utilização, justamente por conta dessa distribuição, tá? E aumento de biodisponibilidade. Quando a gente pensa na metabolização, aí a gente pode pensar então no aumento do metabolismo,
e no acúmulo, tá? Quando a gente pensa no aumento do metabolismo, né, é uma ação positiva, tá? Porque você está aumentando, por exemplo, a velocidade de biotransformação, né, principalmente no fígado, tá, desses fármacos, aumenta a velocidade de produção de metabólitos, aumenta a depuração hepática, diminui a meia-vida sérica, tá? Então você aumenta a capacidade metabólica e isso faz com que haja uma maior biotransformação dos medicamentos. Isso é interessante, por exemplo, né, com medicamentos que são prodrogas, né? As prodrogas, elas já vêm inativadas, você precisa passar elas pelo metabolismo hepático para que elas sejam ativadas, né? E isso também pode favorecer a excreção mais rápida de um medicamento que você não quer que fique muito tempo no organismo, por exemplo, tá? Então, a gente tem essa situação. E também tem a inibição da enzima CYP450, principalmente, né? Que seria um caso ali de gerar acúmulo, porque você está diminuindo a taxa de metabolização hepática. E a gente sabe que para a excreção, a metabolização hepática é extremamente importante, porque você vai gerar metabólitos inativos que vão ser conjugados e são mais facilmente excretados por mecanismos tanto renal quanto biliar, né? Com qualquer outro mecanismo de excreção, né? Então, tem essa questão aí na metabolização. Alguns fármacos vão aumentar a metabolização, outros vão reduzir a metabolização, e a gente tem que saber quais são quais na hora da nossa prática clínica, né? Lembrando que existem aplicativos que ajudam bastante nisso, a gente não precisa ficar gravando tudo, mas com a prática acaba que, né, o médico vai gravando também os mais comuns ali, que ele vai entrar em contato, principalmente na especialidade dele, né? Quando a gente tem, então, uma interação farmacológica, uma interação farmacocinética, que está alterando diretamente a excreção, o que que a gente vai pensar? Em uma droga que altera o pH urinário, que a gente sabe que para a gente gerar excreção é o contrário da absorção, né? Uma droga ionizada na absorção, ela não é bem absorvida, mas uma droga ionizada na excreção, ela é bem excretada. Por quê? Porque ela fica hidrossolúvel, ela consegue ser diluída na água, que é basicamente, então, ficar diluída na urina, ela consegue ser liberada. Então, se eu tenho alteração do pH urinário, eu posso gerar um acúmulo de droga no meu corpo. Por quê? Porque isso não está sendo excretado por via renal, né? Isso é um grande problema, né? Alteração na excreção ativa tubular renal, então a gente sabe que um outro mecanismo também de excreção para dentro do túbulo é diretamente, então, dos capilares que ficam ali em volta, né? Então acaba que essa droga pode passar por ali, mas eu posso alterar esse processo também, tá? Alteração do fluxo sanguíneo renal, se eu tenho alteração do fluxo sanguíneo renal, eu posso tanto aumentar quanto diminuir a taxa de filtração. Isso também vai alterar o contexto ali, né, da manipulação desse fármaco dentro do corpo, né? E também alteração na excreção biliar e ciclo enterhepático, que seria uma outra via, né, de excreção das drogas. Então, se tem alteração, a gente também vai alterar a excreção. Então, algumas drogas, ou não só drogas, né? Eu comento muito de drogas porque são os outros fármacos que fazem a maior parte das interações. Mas tem interação com alimento, tem interação com tudo, né? Com bebida alcoólica, com outras substâncias químicas, né? Então, a gente sabe que existem essas alterações aí que podem ser geradas, né? Além da interação farmacocinética, a gente tem a possibilidade da interação farmacodinâmica, né? E aí, para entender bem isso daqui, a gente tem que saber o que que é farmacocinética e farmacodinâmica. Para isso, eu gravei um vídeo, né, que eu coloquei aí no card, né, de farmacocinética, explicando como que é, e eu dei lá o conceito também de farmacodinâmica. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender aqui? Nas interações farmacodinâmicas, a gente vai ter o acontecimento. Então, de uma interação no sítio receptor ou uma interação pré-receptor ou pós-receptor, tá? Essas interações, elas vão basicamente estar relacionadas ou com uma ação agonista, que vai potencializar a atividade do outro fármaco, ou antagonista, que vai inibir a atividade do outro fármaco, né? Então, eu coloquei essa imagem aqui, olha, do modelo chave-fechadura, né? Então, um receptor e um agonista natural, ele se liga diretamente nesse receptor e tem uma atividade parecida com o da droga, né? Porque ele é um agonista, ele aumenta então, esse efeito no organismo, né? O agonista modificado, né, vai gerar uma resposta biológica também, tá? Mas não é considerado ali uma atividade necessariamente relacionada ou idêntica à droga, né? E o antagonista, né, que vai bloquear então esse receptor, aí o fármaco não consegue se ligar, né? É um mecanismo competitivo de inibição, tá? Existem vários tipos de agonistas e antagonistas, né? Mas aqui eu não vou entrar tanto em detalhes em relação a isso, tá? Quando eu penso, então, nas interações farmacodinâmicas, eu posso pensar o seguinte: o fármaco pode aumentar esse efeito, ou seja, não é um agonista, tá? Então, a gente pensa
em situações ali, né, de mecanismos farmacológicos, né, que vão ser processados, ou grupos farmacológicos que vão ser processados na mesma direção, então todos eles estão atuando do mesmo jeito, né, gerando o mesmo efeito, né? Então vai acabar aumentando a capacidade desse efeito terapêutico no organismo, né? Por exemplo, dipirona com ácido acetil salicílico, ácido acetil salicílico com a codeína e o imal com a tiramina também, gerando potencialização da atuação. São todos agonistas entre si. Então, essa associação muitas vezes pode ser interessante mesmo para a gente aumentar o efeito terapêutico que a gente quer com essas drogas, tá? E a gente usa muito associação na medicina, né? Como todos vocês sabem. E o fármaco pode diminuir o efeito, né? Seria o caso, então, do antagonismo, né? Então, você vai diminuir o efeito de uma droga com outra. Isso também pode ser positivo, tá? A gente pode utilizar isso para poder fazer com que uma droga tenha um efeito ali mais brando, né? Dentro de um organismo, por exemplo, que não está aguentando tanto essa pancada farmacológica, mas existe também a possibilidade disso atrapalhar bastante, né? Porque o efeito terapêutico vai ser menor. Então, né, vai depender do paciente, do contexto que a gente está utilizando essas drogas, tá? É, existem alguns fatores que vão influenciar as interações farmacodinâmicas, né? Então, fatores que estão relacionados ao paciente e fatores relacionados à administração dos medicamentos. Quando a gente pensa na administração dos medicamentos, a gente vai pensar em posologia, principalmente, né? Então, as doses dos medicamentos vão fazer diferença nessa associação, tá? Via de administração, então, a via de administração vai alterar, por quê? Porque muitas vezes uma droga pode deixar, por exemplo, um meio básico, né? Lá no intestino, no estômago, enfim. E aí você vai utilizar uma medicação ácida por via oral, você vai ter um efeito reduzido, porque ela não vai ser bem absorvida. Então você pode utilizar essa medicação por via intravenosa, porque ela vai direto para a circulação sanguínea, não precisa ser absorvida. Aí você vai utilizar. Claro, se não tiver outro tipo de associação, né, de interação medicamentosa entre essas medicações, né? Mas a gente pode utilizar essa jogadinha assim para poder conseguir fazer o medicamento ser utilizado, né? A duração pode ser alterada, né? Então, muitas vezes um fármaco pode aumentar ou diminuir o tempo de meia-vida do outro, pode aumentar ou diminuir a absorção, né? E aí aumentar ou diminuir a capacidade de excreção ou de metabolização daquele medicamento. Em termos de farmacodinâmica, né? A gente vai ter uma atuação reduzida, por exemplo, se tiver um antagonista, né? Ou uma atuação potencializado, se você tiver um agonista, né? Dosagem também vai fazer diferença, tá? E com relação ao paciente, a gente vai pensar nas condições de saúde dele, principalmente a função renal e a função hepática, porque função renal e função hepática vão alterar diretamente metabolização e também excreção, né? Então, a gente sabe que faz muita diferença, inclusive para prodrogas, né? Então, a gente precisa saber bem como que funciona, né, a relação dos fármacos com pessoas que têm essas condições, né? E aí a gente precisa entender um pouco o que são essas condições de fato, né? Então, a insuficiência renal, a gente vai ter três critérios, principalmente ali, para a gente considerar um paciente com insuficiência renal, tá? Ou ele tem uma doença renal crônica determinada por uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, por pelo menos 3 meses consecutivos, ou ele tem um dano renal parenquimatoso diretamente, ou ele tem uma alteração em qualquer exame de imagem dos rins e das vias urinárias que vão atestar, então, que essas estruturas não estão normais. Tá? E aí a gente deve considerar essa condição, por quê? Porque a administração de fármacos, ela vai interferir diretamente na função renal, e a função renal vai interferir diretamente na atuação dos fármacos. Porque se o rim não é capaz de excretar um fármaco determinado, esse fármaco vai ficar acumulado no organismo. E se esse fármaco ele tem a capacidade de ser reabsorvido e ativado novamente, ele vai continuar tendo a atuação dele. Isso aumenta a toxicidade, aumenta o efeito adverso. Então, é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado, né? Além do fato de que você está colocando mais um filtrado para o néfron, né? Então, os néfrons que talvez já estejam mais sensibilizados, com maior dificuldade de fazer o trabalho deles, né? Você vai ter um efeito de nefrotoxicidade se você colocar um medicamento X ali que você não deveria ter colocado, tá? Então, a gente tem que saber quais medicamentos são esses na hora da prática, né? A insuficiência hepática vai ser basicamente uma condição hepática que pode induzir, né, pode ser induzida pelo uso de fármacos, né? Isso inclusive, epidemiologicamente falando, a causa mais comum de insuficiência hepática nos Estados Unidos, né? Que a gente sabe que é um país que tem uma utilização de fármacos muito grande, né? Então,
você tem muita ocorrência, muita incidência de insuficiência hepática na população lá, mas no Brasil também é comum da gente encontrar isso daí, né? Esse quadro, ele vai afetar diretamente a metabolização, né? E o metabolismo de primeira passagem, principalmente, tá? E aí a gente isso vai ter uma interferência direta na administração dos fármacos, tá? Quando a gente pensa na insuficiência hepática, então, ela basicamente, né? Ela vai gerar alteração de fármacos que possuem o efeito de primeira passagem. Por quê? Porque se o fígado não está conseguindo manter o metabolismo dele da forma correta, né, da forma que deveria ser, se você tiver, por exemplo, uma droga por via oral que vai passar ali pelo mecanismo de primeira passagem, né, esse mecanismo não vai funcionar da forma correta, e se for uma prodroga, ela não vai ser ativada. Ou se for uma droga ativa, ela não vai ser inativada. Então, você vai ter uma alteração diretamente disso, tá? Então, a metabolização fica totalmente atrapalhada por conta da insuficiência hepática, né? E outra coisa que vai ser afetada também é a redução das proteínas plasmáticas, né? Então você vai ter mais droga livre no organismo, justamente porque você produz menos albumina, por exemplo, né? E aí essa droga tem uma biodisponibilidade aumentada, você pode ter um aumento da toxicidade, e isso tudo gera efeito no organismo do paciente, tá? Então, paciente com insuficiência hepática, a gente vai tratar ele farmacologicamente falando de forma diferente, tá? Porque isso é muito importante a gente levar em consideração, porque é uma interação medicamentosa com uma condição de saúde que o paciente já tem, assim como na insuficiência renal, né? Então a gente tem que levar isso tudo em consideração, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, né? Um vídeo mais rápido falando sobre interações medicamentosas. Lembrar que interação medicamentosa não é só de medicamento para medicamento, mas existem outras substâncias que podem gerar alterações, inclusive fitoterápicos. Então a gente tem que lembrar sempre disso na hora de fazer uma consulta, na hora de tentar pensar nesse paciente para utilizar uma droga diferente, tá? Um medicamento diferente. Então, vamos lembrar disso aqui, porque isso é um conceito extremamente importante na prática clínica, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, se inscrevam no canal, deixa o like aí para me ajudar, se esse vídeo te ajudou principalmente, e até o próximo vídeo. Valeu!